Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo de Carreira, o podcast do Fanacat. Eu sou Vivian Daniele e hoje nós vamos conhecer uma das carreiras mais estratégicas para o Estado brasileiro. A carreira de auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, o TCU. O que faz um auditor de controle externo? Quem são esses profissionais? Como a atuação deles impacta na população? Para conversar com a gente sobre isso, estão aqui comigo Clemes Santos, que é o presidente da Auditar, da Associação dos Auditores de Controle Externo. Bem-vindo, Clemes. Obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, Vivian. E comigo também a Pâmela Bento, que é auditora de controle externo do TCU. Bem-vinda, Pâmela, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço o convite também, Vivian. Vou começar com a pergunta que todo mundo quer saber para os dois. Cada um explica, vocês se complementam. O que faz um auditor de controle externo do TCU? Eu acho que esta é uma pergunta que todo mundo faz quando pensa no Tribunal de Contas da União. A primeira é que a gente só faz contas, né? Mas na linguagem comum nossa, no tribunal, a gente costuma brincar que a gente audita, né? A gente avalia as contas, né? Mas assim a gente faz de alfinete a foguete. Significa que o tribunal está presente em todas as áreas da administração pública em que haja recurso público federal. Então, a nossa competência é analisar as contas ou os programas de governo que tenham recursos federais. Basicamente, é essa a ação de um auditor do Tribunal de Contas da União. Pâmela, você está em que setor hoje do tribunal? Hoje eu atuo na Audipetróleo, na Secretaria Especializada em Energia e Comunicações. E você quer falar também um pouquinho sobre essa sua experiência no setor? A minha experiência tem sido incrível, né? Quando eu fiz o concurso, eu já tinha um pouco esse olhar da amplitude do que é o Tribunal de Contas da União. E eu sou formada em Engenharia Mecânica e eu pensava, só o Tribunal de Contas da União ele pode abranger essa amplitude do meu olhar e a minha paixão pelo controle externo junto com a minha formação. Hoje eu atuo dentro da Audipetróleo na diretoria de investimentos da Petrobras. Então, nós atuamos fiscalizando os investimentos de capital da Petrobras. Tem uma rotina de trabalho, Clemes? Quem está ali auditando, igual ela, hoje ela está na Petrobras, amanhã ela vai parar num outro setor. Eu acho que esse é o grande dinamismo, né? O tribunal tem, como falei, né, diversas áreas de atuação. Além da área finalística, você tem também áreas meio, né? Como a área de administração ou a nossa escola corporativa, que é o Instituto César Delo Correia. Em todas essas áreas, você tem servidores do Tribunal de Contas efetivos, né? É uma das poucas casas onde você tem a maioria dos servidores, de fato, que prestaram concurso, né? Temos uma quantidade muito pequena de servidores comissionados que ficam basicamente nos gabinetes das autoridades. Então, você tem uma gama de atividades que o auditor pode ter no Tribunal de Contas. Como a gente tem diversas secretarias muito especializadas, temos petróleo, educação, saúde. Então, para todas essas áreas, você pode atuar pensando sempre como pode trabalhar para defender os recursos públicos, né? O concurso do TCU, então, eu posso fazer com qualquer área de formação, né? Exatamente por isso, que lá dentro você tem a oportunidade de estar em setores que tratam de temas diferentes, né? Da Pâmela, que é recente aí no concurso. Esse é um grande benefício, aliás, importante para os colegas, né, e para as pessoas que vão assistir, ouvir esse podcast. Para ser servidor do Tribunal de Contas da União, o requisito básico é que você tenha nível superior completo reconhecido pelo MEC. Por exemplo, eu sou formado originalmente em História. Então, o que me trouxe até aqui foi a História, não foi o que fiz depois, que foi Direito, né? Mas, então, de qualquer área, temos cineastas, músicos, profissionais de educação física, médicos, dentistas, e todos eles engenheiros, né? Formados em Direito, bacharéis e advogados. Então, é essa pluralidade de formação que faz com que o tribunal possa atuar em áreas tão distintas. Essas, né? Tem o TCU, ele tem a sede aqui em Brasília, mas tem TCUs, tem nos estados também representações ou só? Sim, temos representação em todas as unidades da federação. Então, o concurso, quando ele é feito concurso nacional, com oportunidades também de você trabalhar, né, em outros estados. Sim. Atualmente, a gente tem um foco direto aqui
em Brasília, mas os concursos, né, os 2 últimos certames foram nacionais, de modo que se você está em Manaus, como era o caso da Pamela, ou quem está em Salvador ou em São Paulo, ele pode fazer no seu próprio estado, na sua própria cidade, por enquanto capitais, né? Pegar esse gosto aí, quer dizer que você é de Manaus, Pamela. Sou capixaba, mas eu passei um tempo no Tribunal de Contas lá do estado do Amazonas. Então, você tem uma experiência Sim. boa aí. O que mais surpreendeu quando você entrou na carreira de auditor de controle externo? Me surpreendeu bastante algo que se correlaciona muito com os meus sonhos, né? Quando eu vi a carreira de controle externo, eu tinha muito desejo de impactar socialmente mesmo. E quando eu entro no Tribunal de Contas, primeiro no TCE Amazonas e depois agora aqui no TCU, eu percebo que existe, de fato, a possibilidade dessa atuação impactar a realidade da sociedade. E a independência também, a autonomia ali, técnica do auditor é algo que é incrível e nos permite realizar um trabalho excelente. Clemes, auditor só trabalha com números? De forma alguma. Dentro dessa pluralidade de ações, você tem a análise de dados, mas você trabalha também com pessoas. Acho que esse talvez seja o trabalho mais relevante para a sociedade que nós temos. E veja, quando a Constituição nos fala que a República deve atuar para reduzir as desigualdades sociais, ele está incluindo toda a República. E quem são esses partícipes da República? Os 3 poderes, mas são os órgãos públicos, né, os órgãos independentes, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Então, todas essas unidades devem se juntar para, na sua atuação, identificar como resolvem o problema da sociedade. Pegando um pouco o gancho do que você está respondendo aí, Clemes, como é que você acha que a atuação do TCU pode ajudar na melhoria, né, da qualidade dos serviços públicos? E como isso impacta na vida dos cidadãos? Eu penso o seguinte: dentro da ideia, né, que me move, que é que o servidor existe para servir ao público, para servir ao cidadão, é fundamental que os órgãos em que a gente faz, porque os órgãos, as organizações são feitas por pessoas, né, que os colegas estejam imbuídos em como é que eu resolvo o problema das fraudes no INSS. É uma demanda extremamente relevante. Mas como é que eu resolvo a qualidade do atendimento do cidadão que vai utilizar a Previdência Social, né, os institutos? Como é que eu reduzo, como é que eu ajudo, como é que eu influencio na redução do tempo para uma perícia médica? Como é que eu reduzo, né, como é que eu influencio o Estado a reduzir o tempo para pagar o auxílio natalidade ou auxílio doença? Então, eu preciso pensar no cidadão como destinatário primeiro e último da ação do Tribunal de Contas. Pamela, você está, de novo, numa área muito interessante, você falou na aplicação de recursos da Petrobras, então eu queria te perguntar, assim, como é que você acha que a inteligência artificial também está impactando o trabalho do controle externo? Se vocês já estão sentindo isso lá no TCU, como é que tem sido esse debate para vocês? Estendo até os dois, as perguntas. Sentimos diretamente, porque a quantidade de dados produzidos pela administração pública, ela é gigantesca. E para fazer face a isso, para nós conseguirmos lidar com essa quantidade de dados, a inteligência artificial é uma ferramenta essencial. Até para priorização daquilo que será tratado, daquilo que será fiscalizado. Sem a inteligência artificial e as ferramentas tecnológicas, a gente não teria condição de ter uma visão mais ampla e selecionar com eficiência aquilo que a gente vai trabalhar. Clemes, quer complementar? Sim, sim. E essa mudança ela é radical. Em 2005, só para dar um exemplo, eu fiz uma auditoria num determinado órgão e nos deram uma sala mais ou menos de uns 40 metros quadrados lotadas de processos. Como é que eu identifico o que é relevante naquela quantidade toda? A melhor forma de você tornar difícil o controle é me permitindo acessar aquilo que não é transparente, né? Eu tenho muitos processos, você vai, humanamente impossível, num período de auditoria, analisá-los todos. Hoje, não só com a inteligência artificial, mas principalmente com os nossos servidores devotados à análise de dados, isso nos permite ser muito mais assertivos, né, na atuação e descobrir exatamente aquele processo que é relevante. Quanto à inteligência artificial, é importante que a gente pense que ela deve ser sempre uma ferramenta auxiliar. O trabalho do auditor, a crítica que ele faz sobre o processo, sobre os dados, deve permanecer sempre como um valor para a organização e para o profissional.
né? Em todas as áreas, a IA veio como uma ferramenta extremamente produtiva, mas ela deve ser sempre encarada como um mero instrumento. Ela é meio, não é fim. Verdade. Fui pegar um pouco o gancho aqui do Clemens, que até falou um pouco, né, da experiência dele. Fala pra gente um fato marcante na sua carreira aí, Pâmela, quando você entrou no TCU, assim, algo realmente que te marcou na sua atuação como auditora. Vivian, são muitos fatos. Como eu disse inicialmente, eu realmente sou apaixonada pela nossa carreira, eu acho incrível isso. E a experiência mais marcante, ela começa antes mesmo de eu atuar. No meu curso de formação, no primeiro dia, a gente teve a participação de auditores antigos. No nosso caso, foi do antigo secretário-geral de Controle Externo, Leonardo Albernaz, que ele falou muito para a gente sobre a autonomia do auditor. E foi muito marcante porque ele usou a sigla ROI para falar sobre responsabilidade, orgulho e independência, né? Como auditores, nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando nós auditamos, quando nós analisamos uma prestação de contas ou quando nós instruímos um processo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, tanto com o gestor, o nosso jurisdicionado, quanto com o público-alvo daquela atuação daquele gestor. Então, isso é muito marcante. Nós temos sempre essa atenção à nossa responsabilidade, orgulho pela nossa atuação, que é muito relevante para a sociedade, e termos sempre o cuidado com a nossa autonomia, a nossa independência, que é essencial para que esse processo seja democrático e seja, de fato, algo que pode entregar valor para a sociedade. Seja transparente, entregue valor para a sociedade. Clemens, conta aí uma história marcante aí, logo da sua pequena carreira como auditor. Eu tenho 22 anos no TCU e eu acho que teve vários assuntos importantes, inclusive como o concurso, mas eu acho que o ponto mais importante foi uma auditoria que realizei voltada para a coagulopatia, né? Os problemas que a gente tinha da ação social, né? Um programa social tão relevante quanto era o programa da AIDS, por exemplo. Por mais que a gente analisasse vários dados que foram enviados pelas secretarias de saúde, o ponto crucial foi ir até aquela cidade, né? Fomos a Belém, fomos a Marabá, fomos a Caxias do Sul, conversar com as mulheres, né? Especialmente as mulheres que são, né, que têm filhos hemofílicos, e a gente conseguiu conversar e obter várias experiências deles, como é a prestação de serviço, ou como é a ausência de prestação de serviço do Estado. E numa delas, um garoto passou 5 dias num barco até chegar a Belém para uma reunião nossa com toda a equipe de saúde. E ao final ele diz, olha, eu quero minha vacina, meu insumo para cuidar da minha doença. Eu digo, bacana, vamos fazer de tudo que a gente puder aqui para que as nossas articulações junto com o Tribunal de Contas possam melhorar. Passado um tempo, meu nome não é um nome tão comum, e a mãe me liga e fala assim, olha, meu filho está aqui na linha. Ele falou, tio, quando é que o medicamento vai chegar na minha cidade? Isso nos dá uma sensação de propósito, né, de encarar a responsabilidade que o auditor do Tribunal de Contas tem, de que o servidor público tem. Nós existimos para servir o cidadão. Se aquele cidadão lá de Santarém não está sendo bem servido pelo Estado, então nós estamos falhando na nossa função enquanto servidores públicos. É isso que eu penso. Você vê que você saiu para estar lá, né? Quer dizer, que o auditor de controle externo faz também, né? Anda pelo país todo, né? Vendo a nossa realidade. Acho fundamental. Analisar as coisas à distância, ela não te dá a dimensão da realidade das pessoas, a realidade local. Então, se o artista tem de estar onde o povo está, mais ainda os auditores do Tribunal de Contas. Vamos falar agora, então, aproveitar que o Clemens hoje ele está presidente da associação, né, da Auditar. Clemens, o que a associação está trabalhando atualmente? Tem uma pauta específica aí que vocês têm lutado pela carreira, na defesa da carreira? Olha, temos 2 áreas muito importantes. A primeira eu não diria que é a mais importante, mas é algo que os associados, a classe como um todo deseja, é que a gente trabalhe em pautas remuneratórias. Então, tivemos recentemente o nosso projeto, nosso plano de carreira aprovado. Não foi exatamente o que todos esperavam, mas foi aquilo possível dentro das circunstâncias políticas que redundaram na aprovação do nosso PL. E caminhamos assim.
Mas além dessa pauta remuneratória, a gente precisa pensar em outras áreas importantes, em especial o engajamento do servidor com o cidadão. Parece ser repetitivo, mas não é. Quem vai defender o servidor público é o cidadão que se percebe representado devidamente pelo servidor público. Então, é o cidadão que nos dá a legitimidade para fazer o que a gente faz, inclusive nos ajudar a pressionar a administração para que ações como a reforma administrativa não represente um retrocesso nas garantias dos servidores públicos. E mais ainda, garantia para o servidor público significa dizer garantia para o cidadão. Eu vou até aproveitar que o Clemens tocou aqui, né, na reforma administrativa, que é uma luta do FONACAT contra a matéria que, por enquanto, está ali parada no Congresso, mas o Clemens também foi uma das principais vozes dentro do FONACAT na luta pelo aumento da lei de cotas, né, que foi aprovada aí o ano passado. Clemens, eu quero que você fale da importância da aprovação dessa lei, como isso também tem que ser cobrado para que os concursos ampliem, né, as vagas. Exatamente. Antes tínhamos a 12.990, que era a Lei de Cotas para o Serviço Público. Nela tínhamos a garantia de 20% das vagas destinadas a pessoas pretas e pardas que vão compor o que a gente chama de negros. Negros é o conjunto de pretos e pardos. Há uma grande discussão desse volume do que são pardos e os problemas que a gente encontra na TV, nos jornais, nas mídias, são sempre em função do conjunto pardo, dada a miscigenação e a dificuldade de dizer que aquela pessoa é ou não sujeita de direito das cotas. Mas, no primeiro momento, é reserva de vagas. A administração, como um todo, precisa entender que ter um corpo de funcionários diverso possibilita que ela atue melhor para um cidadão. Hoje temos a nova lei, que é a 15.142. Ela estabelece 30% das vagas para pretos, pardos e indígenas. E temos também a parcela das pessoas com deficiência. Ter essa diversidade de pessoas é uma riqueza organizacional. E mais que uma riqueza, é uma obrigação constitucional. Então, não cabe mais que a União diga que não vai fazer um concurso sem cotas, mas digo além disso, nenhum Estado, nenhum ente federado, estados ou município, pode se abster de fazer um concurso com cotas. Isso porque o Brasil aderiu à Convenção Interamericana de Combate ao Racismo e ela se tornou norma com status constitucional equivalente a uma norma, um direito individual. Portanto, eu, cidadão, branco, preto, rosa, amarelo, tenho o direito de que o Estado seja plural, de que o Estado seja diverso. Então, não há nenhum impedimento legal para que qualquer município, para que qualquer Estado faça concursos com cotas raciais. Esperamos aí que com a lei, né, a nova lei agora, também possa ampliar, né, a participação, né, dos negros dentro da área do serviço público. A gente vê que hoje em dia ainda é baixa. E homens também, né? Lá no TCU, eu acho que a maioria são mais homens que mulheres, né? Ainda dentro do tribunal, né? O equilíbrio em si ainda também não existe, né? Entre homens e mulheres, né? No Clemens. O que você acha, Pamela? Não, ainda não existe. Não existe. O tribunal realmente são mais homens, né? Lá no TCU. Temos quase 70% aproximadamente aí, mas vamos chamar de 70% de homens e 30% de mulheres. É bom dizer que o tribunal avançou muito nessa pauta de gênero, né? Se a gente for comparar 3, 4 gestões passadas, a participação da mulher é muito menor do que é hoje. Hoje, em diversas áreas, temos secretárias gerais, 2 secretárias gerais, várias auditoras-chefe, um corpo maior de mulheres na casa. Isso é extremamente relevante quando a gente pensa na pauta de gênero. Sim. Mas eu aqui reforço um aspecto. Pensar em gênero não é pensar em raça. Então, a gente precisa não só ampliar a participação das mulheres na administração, e também ampliar a participação das mulheres negras na administração. Isso faz diferença. Vamos aproveitar também que esse gancho e falar de concurso de novo. Eu quero saber, Pamela, fala pra gente. É um concurso realmente difícil? O que você achou? É um concurso desafiador. É um concurso bastante desafiador, mas eu acredito que com organização
É um concurso que é possível, né? Ele é viável. São muitas disciplinas, de fato. É necessária uma organização por parte daquele que pretende, né, se alçar essa oportunidade. E é complexo, né? É desafiador, mas eu diria que proporcional à relevância do cargo e aos benefícios que advêm também desse cargo. Teve concurso recente, né, Clemes? Tivemos agora, né, deve ter agora um programa de formação para auditores voltados aqui bem para a área de análise de dados, né? E deve começar agora, aí, a semana que vem, se não estou enganado. Tem previsão de novos aí? Como é que é isso dentro do TCU? Assim, demorou a ter? Tem todo ano? Tem a cada 2 anos? Como está as previsões dos concursos? Olha, essa é uma etapa que depende muito sempre da alta administração, né? Antes tínhamos, né, 600 vagas aproximadamente e tivemos concursos com muita regularidade. Depois as coisas foram mais espaçadas. Tivemos o concurso de 2021, né? Tivemos agora, estamos, né, no processo desses 20, mas acredito sim que a casa tem interesse em novas contratações, né? Ainda não é possível dizer em que momento vai ser, até porque a gente tem a limitação do teto de gastos, né? Tem que ter uma previsão orçamentária para que essas novas vagas aconteçam. Então, o que eu posso dizer é, ainda que não tenha um concurso já previsto, comecem a estudar. Você acha que a quantidade de servidores que tem hoje no TCU atende à missão que o TCU tem, né? Não, eu acho que com, né, todas essas reformas da Previdência, houve uma certa corrida, né, como em outros órgãos também, para que as pessoas se aposentassem, né? Temos hoje um reforço tecnológico, sim, né? Tivemos agora, vai chegar novos colegas, mas essa necessidade de auditores voltados a ação do tribunal ainda pode ser muito fortalecida, tendo novos servidores na casa. Pamela, o que é que você diria para quem quer entrar na carreira? É uma carreira maravilhosa. O trabalho que nós exercemos é um trabalho muito relevante, como a gente falou aqui. Eu diria, como o Clemes mesmo disse, comece antes do edital. A preparação árdua, ela exige bastante planejamento. Então, diria para iniciar antes de sair o edital, mas que vale a pena cada momento dedicado. Eu acredito que a consistência de preparação ela é muito relevante para um resultado positivo e que o esforço ele vale bastante a pena. Você veio, você que é capixaba, passou por Manaus, hoje você está em Brasília. Isso. Dentro dessa sua experiência toda, assim, você acha que o TCU entrega, né, de mais relevante para o cidadão? Eu acredito que seja muito essa capacidade de induzir o aprimoramento da gestão pública e, por consequência, atingir a população, né? Eu acredito que nós, como controle, não podemos substituir o gestor, mas nós podemos contribuir para melhorias nas políticas públicas por meio dos nossos apontamentos, das nossas auditorias e, a partir disso, induzir ali a que a gestão pública consiga aprimorar e gerir os recursos de forma eficiente, alcançando a população. O Clemes contou o caso lá de Manaus, né? Lá onde você foi, lá que o garotinho pegou o barco para chegar até vocês. Como fica para a população, o cidadão, ele acessar o TCU? Ele pode fazer alguma denúncia para o site, enfim, tem lá no tribunal que tem no estado. Como é que fica da parte do cidadão, como é que ele colabora com o trabalho do TCU? Muito boa pergunta, Vivian. Essa gestão tem um foco no cidadão, né, como uma diretriz para toda a casa, de que a ação do tribunal, né, é uma obviedade, mas é importante que a administração diga. O óbvio precisa ser dito. Há um direcionamento para que o cidadão esteja no centro das ações do tribunal. Para isso, dentro do portal do TCU, portal.tcu.gov.br, há uma área para Fale com a Ouvidoria. Então, nela você pode colocar qualquer denúncia, né, o que você identificou no seu estado, qualquer verba, qualquer situação de irregularidade com recursos públicos. Você tem as nossas representações nos estados, também acessíveis por meio do portal. São formas de acessar o TCU. E outra delas o tribunal tem feito campanhas publicitárias visando, propõe ao TCU o que você gostaria de auditar. E como resultado temos 5 auditorias essa campanha.
né, 5 auditorias aproximadamente aí voltadas para as escolhas feitas pelo cidadão, o que demonstra um interesse genuíno da casa, da alta administração em se aproximar desse público que, para a maioria das pessoas, o que faz o Tribunal de Contas, né, é um órgão tão distante, ou era, né? Hoje posso dizer que a gente é muito mais conhecido pela sociedade e o que a gente espera, de fato, é que sejamos cada vez mais relevantes para essa sociedade. E você só ama a quem você conhece. Com certeza. Então, o TCU, ele só também não atua ali na pauta do governo federal, agora você falou, ele também pode atuar em causas que sejam do SUS, da Previdência, de outras instituições do governo que atingem diretamente o cidadão. Sim, né? Todas vinculadas à União, né? Os convênios que nós fazemos. Se tem dinheiro público federal, tem auditor do Tribunal de Contas da União. Agora eu quero pedir para os dois, assim, que vocês digam em uma frase, que resume uma frase assim, para quem quer entrar na carreira. Que frase seria assim, um incentivo para quem gostaria de ser auditor de controle externo do TCU? É uma carreira extremamente realizadora. Cleves. Olha, uma frase é pouco, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: a primeira coisa que você deve pensar é que você está vindo para uma instituição que tem a potencialidade de influenciar positivamente na vida do cidadão. Se você pensar primeiro no cidadão e menos no salário, eu tenho certeza de que você será um excelente servidor. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um bate-papo assim, maravilhoso. Eu acho gostoso porque a gente traduziu, né, em uma linguagem simples, o que o cidadão possa entender, né, um pouquinho mais da carreira, né, de auditor de controle externo e entender a importância do TCU nas nossas vidas, né, na vida de cada um. Clemes, você quer deixar as redes sociais da Auditar para quem quer seguir também a associação? Olha, conheçam o nosso trabalho, né, nas redes sociais é sempre auditar.org.br. O site e o Instagram é @auditar. Pamela, quer deixar alguma rede social? Deixo sim, eu tenho uma rede aberta, é o @PamelaBento_Herculino. Então, vocês querem saber mais o que faz o auditor, conhecer o dia a dia, não deixam de seguir essas redes sociais e segue também o Fanacate no Instagram, o @Fanacate. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube para que você não perca os próximos episódios. Comenta que outra carreira você quer conhecer aqui no nosso podcast e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!